temperatura. Já no verão é ao contrário, eu tenho que perder temperatura para a minha temperatura corpórea se manter dentro de uma normalidade. Daí eu tenho uma vasodilatação, que geralmente os idosos relatam que tem um pouquinho mais de tontura, que é pela hipotensão. Então, é uma lembrança bem-vinda da doutora Mônica. E ontem nós lembramos, a Sociedade Brasileira de Pneumologia lembra que 29 de maio é um dia nacional de combate ao tabagismo. Lembrando que o tabagismo, a gente pode falar aqui todo o programa da acústica até o meio-dia e nós não vamos falar absolutamente nenhum benefício do tabagismo no corpo humano. Já começando que é a principal causa evitável de câncer. O que a gente quer dizer isso em palavras muito sucintas? Se eu não fumar, eu não tenho aproximadamente 30% de todos os cânceres que existem na face da Terra vão sumir. Isso é um número enorme. Se a gente transportar o tabagismo apenas para o pulmão, nós vamos ter 90% de todo o tabagismo, de todo o câncer de pulmão é relacionado ao tabagismo. E os 10% restantes são de pessoas que têm algum contato com pessoas que são tabágicas. É o marido que fuma em casa, a esposa que fuma em casa, que é o famoso fumante passivo. Então, praticamente 100% do diagnóstico de câncer de pulmão tem relação com o tabagismo. Daí nós vamos para câncer de cabeça e pescoço, nós vamos para cabeça para câncer de estômago, para câncer de intestino. Então, todo esse assunto relacionado com o tabagismo, fora os problemas cardiovasculares que nós temos, né, Fábio? Sim. E lembrar que o grande problema hoje, além do problema cardiovascular, nós temos o problema do pulmão, que é o carro-chefe de qualquer consultório da pneumologia, que é o DPOC, que é a bronquite enfisema, que a gente fala tanto, Fábio, que parece sendo, e ela é uma doença subdiagnosticada, ela é uma doença omissa. Para a gente ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos em torno de 7 milhões de pessoas que são com enfisema e bronquite. É um número muito grande. Destes 7 milhões de pessoas, apenas 15% é diagnosticado. Bah. E se não é ruim esses números, dos 15% que são diagnosticados, só 18% é tratado. Pior ainda. Pior ainda. Então nós temos uma imensa maioria, muitos ouvintes aqui que estão nos escutando agora, são tabagistas, tem bronquite crônica e enfisema pulmonar e não estão recebendo o tratamento adequado. Posso não fumar, mas convivo com alguém que fuma, ou no ambiente de que alguém fuma. Exatamente. Eu estava dizendo para o pessoal ontem aqui, na quarta-feira, teve uma viagem de ônibus da Fredas para Porto Alegre. Uma pessoa se trancou no banheiro e começou a fumar. Pois é, ainda existem essas situações desagradáveis. E aí o resto do ônibus todo fumando junto. As pessoas não aprenderam que tem que conviver, entender que o outro não quer o cheiro de cigarro. Assim como às vezes eu não quero ouvir aquela música daquele carro que está passando do meu lado com os decibéis lá em cima. E aí tu tem que ouvir, tem que fumar junto com o carro. Mas é uma coisa complicada, né? E a soma de fatores como esse, pouco diagnóstico, quem está diagnosticado não trata, isso chega aonde? Onde é que vai desaguar isso, doutor Marcelo? Vai desaguar nas UPAs, nas UBSs e nos pronto-socorros. E provavelmente a doutora Mônica falou ontem que a gente tem de 2,5 chances dos pacientes com DPOC, que é bronquite crônica, enfisema pulmonar, em uma exacerbação, em uma crise, desses pacientes sofrerem infarto agudo do miocárdio. E há estudos bem relatados que a partir do 3º dia de uma crise de falta de ar de um paciente já diagnosticado com bronquite enfisema, a partir do 3º dia, se eu retirar sangue dele, uma amostra do sangue dele e ver a famosa troponina, que é um indicador de isquemia cardíaca, a gente já vai ver que esse paciente já tem elevação das troponinas a partir do 3º dia. Então, muitas vezes a gente tem um paciente que compensou, ele internou, começou a melhorar da sua falta de ar, da sua crise de falta de ar, porém ele veio a falecer. Ele infartou pelo problema respiratório. E aí outras situações também que o tabagismo acontece. Em outros casos, às vezes nós temos o famoso coração fraco, mas com exame normal. Mas por que o exame é normal? Porque
O enfisema, ele comprime tanto o coração que no momento que o coração relaxa, ele não consegue relaxar, entra menos sangue no coração. Entrando menos sangue no coração, ele bombeia menos sangue, a famosa fração de ejeção. E isso acontece muito nos pacientes. Muito nos pacientes. Eles têm a famosa insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. E no frio, como disse ontem a médica, agasalhar-se, aquecer extremidades, como cabeça, como pés, como mãos, né? Vacinas, temos que bater nisso daí, né, Fábio? Vacina. Você acabou de dizer dos números, 500 casos diagnosticados, fora o que não tem diagnóstico. Isso aqui só na farmácia privada. Exatamente. A Camacor não tem teste para H1N1. Então olha o número de casos que a gente tem. Isso aqui é só da farmácia, que a farmácia, sim, quando ela faz e testa positiva, ela notifica a secretaria. E nós, pneumologistas, eu atendo muitos casos, a história sempre é a história parece que já vem gravado dos pacientes. Mas, seu fulano, por que o senhor não fez a vacina ainda? Doutor, eu ia fazer a vacina e eu fiquei gripado. É sempre assim, ou seja, se eu não ficasse gripado, eu não ia fazer a vacina. Então, por favor, façam as vacinas, tanto de gripe quanto de coronavírus. Só não pode fazer a vacina da gripe, entendam, quem está com febre nesse momento. Mas, doutor, eu já estou há uma semana com essa gripe, tossindo, escarrando, não tem problema. Pode fazer a vacina com tosse, pode fazer a vacina com escarro. Se não tiver febre nas últimas 24 horas, façam a sua vacina. Não perdem tempo. Lembrar que ela só vai fazer o efeito entre 2 e 3 semanas. Então, se eu fizer a minha vacina agora, eu vou ter o efeito dela lá para metade de junho, para o final de junho ainda, no grosso do inverno. Informação do 0 Hora aqui. 70% dos casos que estão graves de influenza registrados neste ano são de pessoas que não tomaram imunizante contra a gripe. E todas as mortes que tiveram por influenza, nenhum tinha sido vacinado. Isso é dado, isso é fato. O problema é que os UPAs, as UBS e o hospital estão lotados de gente. Por 70%. Esse dado até vale a pena repetir, né, Fábio? 70 aqui, vamos lá repetir. Cerca de 70% dos casos graves de influenza registrados em 2025 são de pessoas que não tomaram o imunizante contra a gripe. Então a gente pode fazer uma simplificação dessa tua informação, quer dizer que 70% dessas pessoas que estão na UPA hoje não precisariam estar lá se tivessem recebido a vacina. Não é fácil. Meu amigo, um bom fim de semana para ti. Para todos nós, se agasalhem e façam vacina, por favor. Exatamente isso.